nosso site para vocês. Tá? Então, vamos iniciar a nossa apresentação didática com nossa especialista convidada, a doutora Nathalie. Nathalie também faz parte da nossa equipe do ECO, né? Ela está conosco, estará conosco também em outras sessões. Ela é endocrinologista, docente do Departamento de Medicina da UFES e supervisora do Programa de Residência Médica em Endocrinologia do Hospital Universitário. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pela sua disponibilidade e parceria de sempre. Fica à vontade. Desejo a todos uma boa sessão. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada, Franciele, pela apresentação e pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, em nome, representando o Departamento de Medicina da UFES, né, a nossa residência, para discutir um pouco sobre alguns temas, né? Hoje o nosso primeiro tema vai ser de diabetes no idoso. A minha internet está um pouco instável, mas vocês conseguem me ouvir? Pronto, eu vou projetar aqui os meus slides. A projeção para vocês, só para confirmar. Pronto, obrigada. Bom, gente, então, como eu já falei, o nosso tema hoje vai ser diabetes no idoso, né? Vou falar rapidamente sobre esse tema para depois abrir para discussão. É um tema extremamente relevante, né, do ponto de vista tanto de especialidade, mas também da atenção básica. A gente sabe que a maior parte dos pacientes diabéticos são idosos, então essa é uma patologia frequente, uma situação frequente dessa patologia para vocês na atenção básica. Então, o que que a gente tem de diferente no idoso, né? Lembrar que falar em idoso, a gente está falando de um grupo muito heterogêneo, né? Vão existir idosos que estão numa situação, por exemplo, mais comprometida, idosos que já estão em uma situação que eles estão acamados, muito dependentes, e você vai ter idosos extremamente funcionais, né? E o tratamento deles vai ser semelhante ao tratamento dos adultos. Já nos idosos dependentes, a gente vai precisar fazer um ajuste na nossa expectativa, nas nossas metas e no tratamento do diabetes, né? Então, a gente tem que entender que o idoso ele tem uma composição corporal diferente, né? O idoso vai ter corporal, inclusive gordura ectópica, gordura no fígado, gordura no músculo, ele vai ter uma massa muscular em geral reduzida, né? Um quadro de sarcopenia. E o idoso, em geral, vai ter múltiplas comorbidades, ele não vai ter só o diabetes, né? E 40% dos diabéticos, eles vão ter até quatro ou mais comorbidades. Então, a gente sabe que tem polifarmácia, são muitas medicações que esses pacientes tomam, muitas doenças para eles darem conta, né? Uma coisa que nos preocupa muito é que os idosos são mais suscetíveis a hipoglicemias, a questão da dependência e da fragilidade, né? E aí, como é que a gente maneja tudo isso? Falando de hipoglicemia, é um dos pontos que eu acho que vocês têm que ter mais cuidado com os idosos, tá? Principalmente os idosos frágeis. Quem são aqueles idosos frágeis? Os idosos que estão muito limitados, aquele idoso que tem risco de queda, que cai toda hora, que precisa de ajuda para as atividades diárias. Esse idoso, ele tem uma suscetibilidade maior à hipoglicemia, inclusive a hipoglicemia graves, especialmente se ele tiver alguma alteração cognitiva, como demência, por exemplo. E o idoso que tem hipoglicemia, ele também tem maior risco de evento cardiovascular, de infarto, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado e evitar a hipoglicemia a todo custo nessa população. E aí, eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre o tratamento, né, de diabetes focado na atenção básica, e a gente sabe que o que a gente tem na atenção básica são medicações que muitas vezes predispõem à hipoglicemia, que são as sulfonilureias e a insulina. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Mas também a gente não pode ir para o outro extremo. O medo da hipoglicemia não pode gerar inércia terapêutica, da gente não progredir com o tratamento e deixar um paciente com a glicada de 10, 12 sem fazer nada, só porque é idoso. E também a gente não pode pesar muito a mão, o paciente ter muita hipoglicemia e acabar abandonando o tratamento, tá? Lembrar que os pacientes, quanto maior o tempo de doença deles, maior o risco de hipoglicemia e insulina e sulfonilureia são justamente as medicações que vocês têm na UBS, né, além da metformina, e essas duas classes, elas aumentam muito o risco de hipoglicemia, tá? E aí, né, que a alimentação errática, claro que a gente não quer isso, eu quero só fazer um adendo, que é uma coisa que gera muita dúvida na prática. A gente não pode achar que o paciente vai comer na hora que quer, não vai se alimentar bem, querer que ele fique em jejum. Mas aquele conceito errado de que o paciente com diabetes tem que comer de 3 em 3 horas, isso a gente precisa combater. Não é obrigatório comer de 3 em 3 horas. Se o paciente tiver que comer de 3 em 3 horas para não ter hipoglicemia, é sinal que o nosso tratamento está excessivo. Provavelmente a insulina basal está com a dose aumentada ou uma sulfonilureia tem que ser reduzida, porque não é obrigatório comer de 3 em 3 horas. É claro que ele tem que fazer as refeições, ter uma boa alimentação, mas não é obrigatório de comer de 3 em 3 horas, tá?
Essas figuras que eu estou trazendo para vocês, não sei se vocês conhecem a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Convido vocês a conhecê-la. É uma diretriz feita para todos os profissionais que lidam com diabetes, não é para endocrinologista, tá? E tem aplicativo, tem, né, tem no computador muito fácil de acessar. Então, convido vocês a conhecer. E tem um capítulo só sobre diabetes no idoso. E veja que ele coloca a avaliação e o manejo desses pacientes de acordo com o perfil desse idoso. Você tem em verde o idoso saudável, que ele é igual ao adulto. Ele tem uma expectativa de vida normal, ele não tem nenhuma limitação. A meta de glicada para ele é 7,5, mesmo assim é um pouquinho mais alta do que a meta do adulto, que é 7, né? E as metas de glicemia em jejum de 80 a 130 e 2 horas pós-refeição menor que 180, tá? E você vai tratar igual o adulto, o idoso saudável. O idoso frágil ou comprometido é aquele que já é limitado, aquele idoso que precisa de ajuda, aquele idoso que tem dificuldade para se locomover sozinho, que já tem uma perda de força muscular, que tem maior risco de hipoglicemia, que cai toda hora. Então, esse idoso já coloca a meta de glicada dele para 8, tá? E a meta de glicemia de jejum um pouquinho mais alta. Esse paciente, eu vou usar um fluxograma específico de idoso comprometido que eu vou mostrar para vocês, em que o nosso objetivo, além de controlar o diabetes, é evitar a hipoglicemia grave e também evitar que esse paciente perca muito peso, tá? E tem no vermelho aquele idoso muito comprometido, que é aquele paciente já em fase mais final de vida, que já tem uma doença muito grave, que tem uma sobrevida mais curta. Nesses casos, a gente não tem meta de glicada. A gente só quer evitar os extremos, evitar hipo ou hiperglicemia, para que ele não tenha sintomas, né? A gente quer evitar o desconforto desse paciente. Então, vamos detalhar um pouquinho mais isso. Então, para tratar um idoso com diabetes, eu tenho que avaliar a capacidade funcional dele, ver se ele é um idoso funcional, se ele é limitado, se ele é frágil, se ele tem redução de força muscular, se ele tem demência, o risco de hipoglicemia, se ele mora sozinho, né? Se ele tem risco de queda, se ele cai toda hora, e as comorbidades que ele tem. A partir de tudo isso é que a gente vai escolher o nosso tratamento. Então, a gente vê que é uma situação complexa, mas é o que vocês enfrentam aí todos os dias, com certeza. Aquele amarelinho é o que a gente vai destrinchar aqui, tá? O amarelinho é o idoso frágil ou comprometido. O que é que a diretriz coloca pra gente? No amarelinho, que é o idoso frágil ou comprometido, se essa glicada tiver menor do que 10 e o paciente tiver sem sintomas, sintomas que eu falo é poliúria, polidipsia, polifagia. Se ele tiver um IMC menor que 22, e aí eu abro também um parênteses para vocês, para idoso, o IMC normal é entre 22 e 27. Um IMC menor que 22 supõe que esse idoso é baixo peso. Então, o idoso baixo peso, a gente tem que tomar cuidado com a metformina, porque ela pode fazer perder mais peso. E esse paciente idoso com baixo peso, a gente não quer que ele perca mais peso, porque isso vai resultar em uma piora da força, uma piora da funcionalidade para ele, tá? Então, veja que a diretriz coloca como primeira escolha inibidor de DPP-4 ou uma insulina basal lenta, que seria a glargina. Qual é o problema? Vocês não dispõem de nenhuma dessas duas opções na atenção básica. Então, o que que eu coloco para vocês? Se o MC for menor que 22, sugiro que vocês entrem para o idoso fragilizado com metformina dose baixa, que seria metformina dose baixa, até 1 grama por dia, tá? Ou a gliclazida, tá, gente? A glibenclamida não é uma boa opção para idoso, tá? Ela dá muito mais hipoglicemia, certo? E se for um idoso fragilizado, com glicada menor que 10 e IMC normal, a metformina volta para a primeira escolha. Inibidor de PP4 é uma boa para esse grupo, mas é caro e a gente não tem no posto, tá? E aí, a partir do momento em que eu entro com a metformina como primeira escolha, depois eu tenho essas outras medicações aqui para associar. Glicada acima de 10 ou paciente com pólis, perda de peso, a primeira escolha já é insulina. Por quê? Para poder recuperar o peso, né? Para esse paciente não ficar tão consumido. E de preferência, insulina basal lenta, que seria a glargina. Glargina pode ser a NPH que vocês têm na UBS. O grande segredo é não exagerar a dose, porque NPH em excesso vai fazer muita hipoglicemia, tá? Falando só um pouquinho dessas opções que vocês já conhecem, mas só ressaltando alguns pontos importantes sobre a metformina, nossa querida metformina aí. Lembrar que ela, no idoso, metformina não é uma medicação para perder peso, mas no idoso com baixo peso, ela faz perder peso, justamente em quem a gente não quer, né? Então, em idosos, pacientes acima de 60 anos, a perda média de 2 quilos com metformina é justamente um grupo que a gente não quer que perca, tá? Então, a gente sugere que no idoso use metformina se o IMC for acima de 22, tá? E começar com doses baixas e aumentar conforme a tolerância. Tolerância o quê? Gastrointestinal, tá? E de preferência usar a forma estendida,
que vocês não têm na UBS, mas a gente tem na farmácia popular. Então, vocês podem prescrever o Glifaz XR ou metformina de liberação estendida de 500 miligramas que a gente tem na farmácia popular, tá? Qual é o cuidado que a gente tem que ter com a metformina? A intolerância gastrointestinal, principalmente no idoso, diarreia, vômito, né, que pode gerar até um quadro de desidratação por isso. E lembrar de dosar B12 em quem está usando metformina há muito tempo. Uma classe também que vocês têm na UBS são as sulfonilureias. Vejam que aqui no laranja a diretriz já coloca nominalmente falando mal da glibenclamida, não usar a glibenclamida. A gente sabe que tem situações que não vai ter alternativa, vai usar, mas o ideal é que não use, tá? Se vocês tiverem glibenclamida e gliclazida, é melhor a glicazida, apesar das duas serem sulfonilureias, a gliclazida dá menos hipoglicemia, tá? Então, ela é preferível sempre. Glibenclamida é só se não tiver opção mesmo, tá? Não é uma boa opção para idoso. Começar sempre com dose baixa e aumentar devagar, porque a sulfonilureia dá hipoglicemia. E é justamente o grupo que a gente não quer hipoglicemia, tá? Então, mas a gliclazida na dose baixa é uma opção boa para os idosos com IMC baixo, porque ela também, além de dar hipoglicemia, como ela aumenta a secreção de insulina, ela também aumenta o peso, tá? E aí, os inibidores de SGLT2 é uma classe nova que a gente tem agora pelo SUS, vocês não têm na UBS, mas a gente tem na farmácia popular e tem no alto custo, né, com alguns critérios. Lembrar que são medicações que são boas para pacientes que têm insuficiência cardíaca e que têm doença renal, só que são medicações que geram perda de peso, então a gente não vai usar para aqueles idosos com IMC menor do que 22, certo? Bom, nossa grande escolha vai ser a insulina, tá? Eu sei que vocês na UBS agora já têm caneta de NPH irregular, então para idoso preferir as canetas, certo? Se for um idoso muito magro e MC menor que 22, insulina pode ser a nossa primeira escolha, tá? Inclusive NPH. Mas o segredo é começar com dose baixa, 0,1 a 0,2 unidades por quilo, tá? Pode começar de manhã e se o jejum tiver alto, pode começar à noite, certo? Essa orientação de começar de manhã, ela é principalmente para glargina, que é uma insulina que dura 24 horas. A NPH que vocês têm na UBS é melhor começar à noite para controlar a glicemia de jejum, certo? Porque ela só dura umas 8, 12 horas. E o tratamento, quando o paciente está com pólice, perda de peso, o principal tratamento é a insulina, tá? Se tiver disponível, a gente prefere análogo de ação longa, glargina, degludeca. E, no caso basal bolus, que seria NPH junto com a regular, só se o paciente tiver um quadro muito descompensado e se ele tiver como monitorizar, porque tem mais risco de hipoglicemia, tá? Bom, quais são os pontos positivos da insulina? Os pontos positivos é que ela é muito potente, né? Ela está disponível e ela pode ser usada em qualquer situação, especialmente nos pacientes mais magros. Qual é o ponto negativo da insulina? O principal ponto negativo dela, gente, é a hipoglicemia, tá? Sem dúvida alguma. E se o paciente estiver fazendo hipoglicemia com o uso de NPH, a gente tem indicação de migrar para a insulina glargina, para a insulina de longa duração, que é uma insulina basal mais lenta que dá menos hipoglicemia. Só que aqui em Sergipe a gente só vai ter essa insulina no CASE, né? Pelo alto custo, tá? Só para finalizar, uma mensagem final sobre insulina. Eu acho que o erro mais comum na insulinoterapia, o que a gente chama de hiperbasalização, é usar muito basal, tá? A insulina NPH irregular, que vocês têm no OBS, elas são excelentes, não são só as análogas que funcionam bem, mas se a gente exagerar na dose da NPH, isso vai dar muita hipoglicemia. Então, evitar o excesso de basal, certo? Porque basal também dá hipoglicemia. Todo mundo tem medo da regular, mas não tem medo da NPH. NPH em excesso faz muita hipoglicemia, tá? E quando o paciente tem aumento da glicemia pós-prandial, quando aumenta da pós-prandial, é que está faltando insulina prandial, e a insulina prandial é a regular. Então, se o meu paciente acorda com a glicemia de 150, mas depois do café vai para 350, tá faltando insulina regular nesse café, não tá faltando NPH, tá? Então, lembrar disso, aumento da glicemia pós-prandial, eu resolvo com insulina regular. Quais são os sinais de que eu estou pesando a mão e que eu estou dando excesso de insulina basal? Quando, é o que eu falei no começo, o paciente que fica muito tempo sem comer e tem hipoglicemia, porque ficou em jejum ou porque atrasou a refeição, é excesso de insulina basal. Paciente que está com mais de 0,5 unidades por quilo de insulina basal, está em excesso. Então, meu paciente pesa tanto e eu estou dando o dobro, né? O peso dele vezes 2 de NPH. Isso é muito. Não é para passar de 0,5 unidades por quilo a dose de NPH que a gente dá, certo? E a queda da glicemia, mais de 50 pontos, da hora que ele vai dormir
Para o jejum do dia seguinte, também sugere excesso de basal. Se o paciente vai dormir com 200 e acorda com 100 de glicemia, está entrando muita insulina NPH. No dia que ele for dormir com 100, ele vai passar mal na madrugada, tá? A glicemia não pode variar mais de 50 pontos da hora que vai dormir para a hora que começa, tá? Para a hora que acorda, perdão. Então, a insulina basal, ela tem que estar assim ajustada num patamar mais baixo. Se eu der um excesso de insulina basal, que é essa linha verde, eu vou comprometer e vou ter muita hipoglicemia, não vou conseguir nem usar a insulina regular, tá? Então, lembrem que esse fluxograma está disponível no site da SBD, tá? Para vocês consultarem sempre que precisarem. Esse é o site, tá? E também tem aplicativo. E eu fico à disposição para discussão, para dúvidas e para a gente discutir o caso que a enfermeira Lucivone preparou para a gente. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Nathalie, pela excelente apresentação. Nesse momento, abrimos perguntas. Quem tiver interesse em fazer pergunta para a doutora Nathalie, pode abrir a câmera, o microfone, se apresentar e falar a sua pergunta, ou pode mandar, né, utilizar o chat para mandar a sua pergunta também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos passar pela apresentação de caso.